A figura materna costuma ser vista de forma idealizada e muitas vezes até sagrada. Mas não podemos esquecer que as mães são humanas e, portanto, podem cometer erros. E algumas podem, inclusive, apresentar transtornos que afetam o desempenho da maternidade. No programa de hoje, vamos falar sobre mães narcisistas. Você vai saber que o transtorno narcísico pode causar sérios danos nas relações com os filhos. Então, entra na roda com a gente. Baby, eu sei que é assim. Baby, eu sei que é assim. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando Roda de Mulheres com a voz maravilhosa de Luísa Nobel. O transtorno narcisista materno é o nosso assunto de hoje. E para falar sobre o tema, convidamos as psicólogas Alessandra Xavier e Germana Monteiro. Sejam muito bem-vindas. É um grande prazer receber vocês. Para falar sobre um tema importante e muito delicado, né? Mas para a gente entender melhor, o termo narcisismo, ele remete ao famoso personagem Narciso da mitologia grega. Ele era um rapaz muito bonito, que se encantou com o próprio reflexo nas águas de um rio e acabou se afogando. Hoje, o narcisismo é usado para descrever a personalidade de quem é apaixonado pela própria imagem e é também um termo associado a um transtorno que compromete diferentes tipos de relações, como é o caso das mães narcisistas, mas isso não quer dizer que toda mãe apaixonada pela própria imagem seja narcisista, não é isso? Agora, perguntando para as especialistas, o que é ser uma mãe narcisista? Muitíssimo obrigada, Lana. Uma alegria estar aqui com Germana, com a voz belíssima de Luísa, né? E a música que Luísa começou até dá uma dica maravilhosa para a gente, porque na hora de dizer assim, você precisa saber de mim. Então, é uma função importantíssima. Primeiro que o narcisismo, existe uma diferença do narcisismo e do transtorno narcísico. O narcisismo ele é constituinte de todos os seres humanos, porque ele é uma etapa constituinte da formação do eu, ou seja, da imagem que eu tenho sobre mim. Só que essa imagem que eu vou construir sobre mim, ela é atravessada pelos primeiros olhares de quem me vê e quem me nomeia, que são os pais. Então, quando os pais olham, antes dos filhos nascerem, os pais já dizem assim, vai torcer por tal time, vai ser psicólogo, vai ser artista, vai ser engenheiro. Então, os pais já fazem uma série de projeções sobre esses filhos. E aí é muito importante essas projeções, porque é o que dá lugar para esses pais cuidarem desses filhos. Se eu não fizer nenhuma idealização, a criança morre, né? Porque não significa nada. Mas junto com essas projeções, se não houver um espaço para eu diferenciar o que é meu e do que vai ser do outro, se não houver espaço para eu saber do outro, para eu saber do que o outro quer, para entender que o outro vai se diferenciar, vai ser um sujeito diferente de mim, então, essa construção ela pode ter uma série de atravessamentos que causarão adoecimentos. Porque se o narcisismo tem a ver com a forma como eu vou me constituir, como eu vou me entender, isso vai atravessar tudo na minha vida. Vai atravessar a forma de eu me relacionar, a forma de eu amar, se eu serei capaz de lidar com as diferenças, se eu serei capaz de lidar com frustrações, porque se eu tiver uma imagem onipotente, se eu tiver uma imagem que não aceita nenhuma perda, né? Que é isso que aí os transtornos narcísicos envolvem. Eu não aceito diferença, eu não aceito perda, eu não aceito frustração, eu não aceito ninguém diferente de mim e eu não aceito que um filho possa existir como ele mesmo, a não ser que seja uma projeção daquilo que eu desejo, que eu espero, e ele nem pode me contrariar, ele não pode ser diferente dos meus desejos, ele não pode crescer, ele não pode se diferenciar de mim, ele não pode pensar nem me confrontar. Então, imagine... É porque ela vê como se fosse uma extensão dela. Uma extensão, uma coisa só, que não tem diferenciação. E o pior, o filho tem que realizar
todas aquelas coisas que eu não pude fazer. Então, não existe espaço para o outro existir diferente de mim, nem para pensar, nem para crescer. Uma mãe narcisista é muito difícil ela reconhecer que é narcisista, né? A maternidade, ela sempre esteve no centro da civilização, né? Então, a gente vê na história da humanidade, por exemplo, né, que filhos salvaram nações, né, estabeleceram reinos, dividiram, enfim, cidades, né, poderes políticos, né? Então, puxando o que a Alessandra falou, né, o filho, quando ele se constitui dentro de um projeto narcísico que interessa àquela mãe, àquele pai, sim, né, isso é muito adoecedor e chega a ser destrutivo, né, daquele potente ego que vai se desenvolver. Ele não vai encontrar ambiente livre para isso, porque já tem demarcações para isso, né? Então, em certa medida, né, assim, Freud, né, descreve muito bem, né, na introdução ao narcisismo, assim como a Alessandra falou, em 1914, um narcisismo absolutamente necessário para que aquele ser, aquele bebê, ele exista, ele seja alimentado. Ele não tem nada ainda. Então, isso vem da mãe, vem daquela validação, né, de afeto, e é um filho bem-vindo. Mas, em algum momento, aquele ser, ele vai existir enquanto singular. Um filho vai gostar de outro, ele vai olhar para o mundo por outras janelas, né? E as mães, os pais precisam sustentar essa alteridade. E é aí que a gente pode demarcar uma possível dificuldade, um possível adoecimento. Uma mãe narcisista, ela necessariamente vem de lares abusivos? Isso. Desculpa, Luísa. Eu não diria abusivo, eu diria precarizado, né? Nesse campo mais originário, né? Assim que o bebê nasce, existe uma inscrição muito imediata daquela mãe, assim, os códigos lidos pelo bebê, eles são muito viscerais, né? E aí eu acho que cabe a gente aqui especificamente, mas, né, a todas as pessoas, a gente dá 10 passos atrás, né, no sentido de não julgar. A gente precisa compreender o universo. Acho muito importante isso, Lana, que você coloca, né? Que a gente precisa de fato entender um possível drama, né, que aquela mulher está atravessando. Às vezes a maternidade é uma travessia muito difícil, né? Assim, inúmeras mulheres se veem em situações absolutamente inóspitas, não é? E eu entendo, né, que esse é um tema muito delicado e que promove muitos, assim, as pessoas são muito afoitas, né, em já julgar, né? Então, sim, existem questões que marcam, digamos assim, preocupações, adoecimentos dessa mãe que já chega com pouco para oferecer para aquele filho. E às vezes essa mulher, a questão da maternidade é algo que necessita de um olhar muito atento para a gente pensar assim, onde é que estão as políticas de saúde mental para as mulheres, né? Durante o processo de gestação, do pré-natal psicológico. Às vezes a gente vê mulheres que sofreram violência durante toda a gravidez, né? Às vezes são mulheres que trazem marcas de violência doméstica, de abuso sexual, às vezes violência obstétrica durante o próprio parto. E aí a gente tem que entender que o lugar que um filho vai ocupar na idealização de uma mãe vai passar pela história de vida dessa mãe, mas vai passar também pelo contexto social. Então, muitas vezes, é esse filho que vai salvar essa família, esse filho que vai ter a chance de ser alguém na vida que vai reparar todos os dramas, todas as falências, todas as coisas que aquela mãe não teve, que vai ser capaz de dar conta de todas as idealizações da cultura. E a gente tem hoje um contexto sócio-histórico e cultural onde o narcisismo ele ganha uma potência muito grande. Por quê? O capitalismo, a questão do consumo, as redes sociais, tudo isso traz
uma força ainda maior para essas estruturas narcísicas, né? Esse sujeito que é ele que vai se dar bem sozinho, ele que vai resolver tudo sozinho, ele que é o responsável pela sua própria vida financeira, o seu sucesso, esse sujeito que vai ser capaz de fazer a sua própria existência, que é uma grande falácia. Essa ideia que vende que o sujeito é capaz de dar conta de tudo, sem perder nada e resolver tudo sozinho. Então, esse lugar, ele cria um isolamento narcísico e uma ilusão, porque o narcisismo ele é uma ilusão, porque, na verdade, essas estruturas que têm transtornos narcísicos, elas são muito frágeis. Elas são muito frágeis porque qualquer confronto com a frustração, qualquer confronto com a diferença traz uma experiência de vazio, né? Tanto que narcisismo e depressão caminham muito junto. E aí a sua pergunta traz uma relação com o que você colocou no início, a gente lembrar a história do mito, né? O Narciso, ele nasce de uma violação. Liríope, que era a mãe dele, né? Ao recusar um envolvimento amoroso com o pai de Narciso, ela é violentada. Então, Narciso nasce de um abuso sexual e quando nasce de um estupro, né? De um estupro. Então, quando Tiresias, o grande oráculo, né, diz, olha, ele vai ter uma vida feliz desde que ele não veja a própria imagem. Então, esse é um grande mito ainda muito atual e contemporâneo desse sujeito que está constantemente olhando para fora. A gente olha para fora, olha a vida dos outros, dá conta da vida dos outros, quer que os outros sejam a nossa imagem e semelhança, mas desse sujeito que não pode pensar sobre si, que na hora que volta o olhar sobre a sua existência, se depara com aquilo que nos constitui como humano. Nossas dores, nosso desamparo, nossa falha, nossas inconsistências, nossas angústias. Então, por isso que essa questão narcísica é tão importante, porque ela diz, em primeira e última instância, sobre quem nós somos, como nos constituímos, vamos ser capazes de amar. Imagina, se eu não consigo ver o outro, se eu não consigo tolerar o outro, se eu não consigo perceber as diferenças do outro, se eu estou sempre me autorreferenciando, então tudo que acontece diz respeito a mim, como é que eu vou ser capaz de amar? Como é que eu vou ser capaz de viver em sociedade? Como é que eu vou ser capaz de perceber as diferenças? Então, isso tem repercussões que atravessam transgeracionalmente, né? Porque muitas vezes essas mulheres construíram essa defesa e essa relação com esse filho também para se proteger de dores, de dificuldades que ao longo da sua vida eram muito difíceis de lidar, e de ainda perdas. Tem que muitas dessas mães, elas acreditam que estão fazendo o correto, né? Que elas estão sendo super mães. Exatamente, elas não enxergam que aqui pode ser causar um prejuízo. Isso, né? E como é que é feito esse diagnóstico? Essa é uma questão importante, Lana, que você falou, né? Elas não veem, né? Como é que a gente pode entender isso? É um processo cisional em relação à realidade, né? Como a mãe, né? O bebê é uma extensão dela própria, né? Então, ali se encerra o que ela está vendo. Ali não tem uma unidade, né? Não é um ser diferenciado dela, né? Então, a gente tratar esse assunto, né? Assim, a sua pergunta, né? Como tratar, né? Não, como diagnosticar? Como diagnosticar? A gente precisa, nós, né? Dispomos de alguns parâmetros, né? Dentro da abordagem teórica, no caso, né? Que eu me referencio, né? A psicanálise, né? Então, o funcionamento narcísico, ele atua, assim, mais especificamente no campo da intimidade das relações, né? A grande tragédia de um perfil narcísico é isso, ele não tem disponibilidade afetiva. E como a gente diagnostica o setting terapêutico, né? O andamento da psicoterapia, esses mecanismos, eles se manifestam, né, voltados para a gente, né? Nós, enquanto terapeutas, nós somos muito plásticos, né? Porque a gente ocupa lugares, a gente ocupa papéis, né, dentro do drama das pessoas, né, de acordo com, digamos assim, o que elas foram ali para tratar. Então, quando a gente diagnostica, né, existem os traços narcísicos e existem
existe o transtorno de personalidade narcísica, que aí a gente já está falando de uma outra estrutura, né? Tudo que diz assim, que aponta para um transtorno de personalidade, a gente sempre tem que pensar em algo muito precoce. É algo que atravessou aquele psiquismo num momento muito originário e, portanto, traz um pouco mais de gravidade à questão, né? No caso aqui, mães com traços narcísicos, né? Assim, tem uma intensidade, digamos assim, menor, né? Um prognóstico é uma coisa possível, inclusive, né, de se trabalhar. Mas quando a gente fala de um transtorno de personalidade narcísica, a gente já está falando de uma estrutura assim mais ostensiva, né? E realmente assim mais que deteriora mais as relações ao redor de filhos e agora, do entorno. É mito ou é verdade? Ele diz que a mãe narcisista, ela escolhe especialmente filhas mulheres para ser as vítimas, né? Isto é mito ou realmente acontece? Acho que a gente pode, não necessariamente, mas tem uma questão importante aí, que a gente fala dos mecanismos bem regredidos, né? E quando eu falo isso, eu queria só fazer um parênteses, eu não estou aqui tratando a questão como infantilidade, né? Quando a gente fala de mecanismos mais regredidos, a gente está falando de imaginar a linha do tempo, do desenvolvimento do psiquismo, correntes psíquicas, nós vamos avançando nessas correntes psíquicas até termos uma estrutura madura, psicológica, né? Então, a gente está tratando de um funcionamento mais primevo, né? Então, o filho não pode ser, dentro do contexto narcísico, ele não pode ser mais do que eu. Então, há ataques àquela possível superação em relação a mim e, portanto, o mecanismo da inveja, ele é um mecanismo de defesa primário, né? E que é muito presente em pessoas que têm esse mecanismo narcísico e que não só são mulheres. É muito interessante. Tem que esclarecer também, porque a gente está falando sobre mães, contextualizado aqui. Isso. É muito interessante. Homens também podem ter a questão da transtorno. inveja. E tem um elemento que é muito interessante, porque assim, a gente está falando de um mecanismo que ele vai aparecer principalmente quando o sujeito vai se constituindo e quer se diferenciar. Então, o narcisismo, ele também aparece com os efeitos dessa mãe adoecida, narcísica, no caso, eles aparecem principalmente quando eu começo a estabelecer meus primeiros processos de identificação e diferenciação. Então, na adolescência, isso eclode com pode eclodir com uma fúria e uma potência muito difícil. Então, assim, é aquela mãe que idealizou o casamento da filha de véu, de grinalda, não sei o quê, e a filha não quer se casar, a filha não quer, né, nem tem uma identificação com a postura cis, ou a mãe quer um boneco, quer uma boneca para ela moldar, para ela vestir, para ela ajeitar do jeito que ela quiser, e não aceita o processo de diferenciação e de identificação. Então, quando eu começo a me deparar com as grandes questões nossas, né, assim, quem sou eu, quem eu amo, o que eu desejo para a minha vida, e eu vejo que nisso não cabe, e aí eu busco o olhar do outro para saber, para ter uma chancela, que é assim, e aí, quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero fazer, encontra respaldo nesse olhar da minha mãe, e quando o que eu encontro é um descrédito, é um vazio, é uma rejeição, exatamente, é um desgosto, aquelas famosas frases, era melhor se você me matasse, você ser assim, você está me matando, que decepção. Como é que eu sofri 9 meses para ter uma criatura dessa? Então, esse tipo de frase, ele ecoa, né, num adolescente que está construindo suas referências identificatórias como um lugar de muito pavor, porque parece que quem eu sou não é possível ser amado. Quem eu sou... Aí começa a misturar uma série de coisas que podem ter desdobramentos, como relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, porque o sujeito aprende que ele só pode ser amado se ele for violento consigo, negando quem ele é. Então, isso dá uma distorção. Quer dizer, aquela pessoa que é sua referência não lhe aceita, lhe nega, então isso causa um dano. Mas a gente vai saber mais detalhes sobre esses danos causados aos filhos, mas é no próximo bloco, a gente volta já já.
Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre mães narcisistas. E vamos iniciar este bloco com o depoimento da Ana Paula. Ela é filha de mãe narcisista e nós preservamos a imagem da Ana Paula a pedido dela por ser um assunto muito delicado. Ana Paula, ela está no lugar de fala. A minha relação com a minha mãe, que é narcisista, é uma relação de amor e ódio. Amor, porque eu amo a minha mãe. Amor, porque eu cresci respeitando tudo aquilo que ela representava. Uma mulher negra forte, uma mulher negra que conseguiu sobreviver, uma mulher negra que passou por diversas dificuldades. Eu tentei entender tudo o que acontecia comigo na relação com a minha mãe como uma forma de proteção dela, que ela estava me protegendo porque o mundo era muito cruel, que ela estava querendo que eu fosse uma pessoa melhor. Quando eu entrei na puberdade e o meu corpo não começou a desenvolver como os corpos fálicos desenvolveriam, criando pelos, engrossando a voz e etc. Ao contrário, meu corpo começou a desenvolver como um corpo feminino. Começaram a haver uma série de violências mais sérias. Da minha mãe me proibir de usar determinadas cores de roupa, minha mãe me obrigar a usar hormônio masculino, passado por um endocrinologista da igreja que a gente frequentava. Isso ocasionou uma série de adoecimentos no meu corpo, né, na qual eu tenho umas consequências até hoje. E quando eu me assumi para minha família, as violências se tornaram muito mais constantes e agressivas, ao ponto da minha mãe me fazer me sentir culpada pela minha própria existência. A minha mãe, uma vez, eu encontrei uma faca e um vidro de veneno para rato debaixo da cama dela, quando eu estava arrumando a casa. E a minha mãe disse para mim que a pretensão dela era se suicidar, mas antes disso era me matar, esfaqueada. E aí depois ela tomava o veneno e deitava do meu lado e nós duas iríamos morrer. E quando eu fui expulsa de casa, primeiramente com 15 anos, a minha mãe fez isso de uma forma muito violenta e sempre me fazendo sentir que a culpa era minha. E foram várias idas e voltas na casa da minha mãe, onde sempre ela gostava de salientar que eu era o grande desgosto da vida dela. Em 2019, né, eu tinha uma filha biológica. A minha filha faleceu e eu entrei num quadro depressivo muito grave, precisei buscar ajuda. Depois de quase um ano sofrendo, tentando resolver sozinha. E nas sessões e nos acompanhamentos psicológicos e psiquiátricos, a minha mãe foi laudada como uma mãe narcisista. É isso, Ana Paula. Muito obrigada pelo seu depoimento. Sim. E sinta-se abraçada. Com certeza. Essa questão de gênero pode ter sido aí um gatilho também, né, nessa relação. Sim, porque como até você perguntava antes, a questão das mães narcisistas e as filhas, né? Você imagine, enquanto mulher, como a Ana Paula colocou, às vezes a mãe se vê uma menina que nasce com os atributos, né, de uma menina biológico, ela projeta que vai ser uma mulher igual a mim. Mas se essa menina que nasceu com esse corpo biológico do que poderia ser uma mulher, ao longo da sua constituição se identifica e constrói a sua sexualidade e a sua identidade de gênero enquanto um homem trans. Então, é como se tudo aquilo ali questionasse a própria mãe. Então, a mãe narcisista, ela não vê que aquilo ali é um percurso do filho. Ela acha que tudo que acontece com o filho é um percurso dela. A responsabilidade é dela. Então, ela toma tudo como a responsabilidade dela, ela acha que tudo tem a ver com ela acha que tudo diz respeito a ela. E aquilo que a gente espera dos pais, que é ajudar assim, olha, vai para o mundo, né? Vai fazer amigos. A mãe narcisista, os amigos são sempre ameaça, ninguém é capaz de lhe amar, ninguém é bom o suficiente, você não pode ir para o mundo, você não pode crescer, você não pode se diferenciar, você não pode ter uma vida própria. E isso acaba fazendo com que o sujeito se sinta culpado,
e ache mesmo que todas as dores da mãe, a responsabilidade é sua, foi você que causou, foi você que que decepcionou. E é horrível, porque quando o seu processo de se tornar um ser humano, que é um processo que é existencial, que é subjetivo, mas quando esse processo parece que você está causando dor a alguém que você ama, isso tem repercussões terríveis, porque parece que quem você está causando mal a quem você ama. Como as relações elas já são ambivalentes, toda relação é ambivalente. A gente não ama puramente, a gente não tem ódio puramente, né? A gente sente amor e ódio tão entrelaçados. Mas nessas estruturas narcísicas as coisas são, não, como a Germana falou, elas são cindidas, elas não podem ser integradas. Então, o seu processo de diferenciação não é porque eu fico feliz de você estar crescendo, é porque você está me atacando ao se separar de mim. E aí você não pode nem existir. Né? Se você existir, é uma ameaça você existir sendo diferente de mim. E aí esses ataques, eles vêm por mecanismos, né? Como a Germana colocou, quando a gente fala aqui da psicanálise, o inconsciente é sempre infantil. Então esses mecanismos de ataque, esse tudo ou nada, né? Se for assim, você não consegue integrar e ter uma visão que permita apoiar e sustentar o outro na sua diferença, principalmente quando essa diferença contrariar o que eu idealizaria, o que eu quero controlar daquilo que você tem que ser para me fazer feliz. Essa punição dos filhos, inconscientemente pode ser autopunição ou não? Sim, porque é como se o outro não é, eu falhei. E se eu falho, isso me confronta exatamente com aquilo que dentro desse transtorno narcísico é muito difícil de eu me deparar, que é exatamente com as perdas, com as falhas. Então, eu tenho que sustentar uma imagem perfeita de mim, que muitas vezes está atrelada a um discurso idealizado, como da religião, como de outras narrativas. Então, eu me sinto culpada, então eu tenho que exterminar. Aí eu me sinto culpada, mas não é porque está errado o que eu estou desejando sobre o outro. Eu me sinto culpada porque eu não fui capaz de fazer o outro ser a minha imagem e semelhança. Então, ou eu extermino o outro, né? Que é geralmente aí a relação entre narcisismos, violências e agressividades, porque o outro não pode... não é que eu questione que está errado isso que eu estou querendo com o outro. O que eu questiono é o outro não pode fugir aquilo que eu desejei para o outro, aquilo que eu quero que o outro seja, porque isso é o que está correto. Então, a única coisa que tem correto é o que eu quero. E como lidar com a mãe narcisista? O relato, né, da Ana Paula, né, muito grata, né, porque foi muito, nossa, esclarecedor demais, muito visceral, né, carne viva, né, que ela vive isso. Eu acho que responde esse salto, né, do que a gente pode chamar do transtorno de personalidade narcísica. Claro, dadas as devidas proporções pelo que a gente ouviu aqui, né? Mas assim, veja, há uma quebra da ilusão de onipotência, como a Alessandra está falando, né? Então, quer dizer, a gente vê um psiquismo precarizado que não simboliza, porque uma mãe neurótica, digamos assim, né, ela vai chorar as pitangas dela na terapia, né? Porque a filha, o filho, poxa vida, né? Não cumpriu o projeto narcísico, né? Que todos nós temos, isso é natural, né? Mas a gente sustenta isso de uma certa forma, né? A mãe narcísica, um transtorno de personalidade narcísico, né? Ela coloca em ato, né? Ela não simboliza, ela coloca em ato. E isso não pode acontecer, eu preciso destruir. E aí, olha só, né, o que a Ana Paula relata, né? O projeto, né, da mãe de colocar aquilo em ato. Então, a gente, de fato, vê a seriedade e a gravidade, né, de um transtorno dessa natureza, dessa proporção, e o desamparo, né, contundente de uma criança, de um bebê, de uma criança, de um adolescente que toma a mãe como grande, que é natural, e que fica aprisionado, né, nessa gaiola, no sentido de não conseguir ter um ambiente que privilegie, né, aquele filho de arriscar suas próprias decisões, né? Que a gente
precisa começar a fazer isso. Assim, o filho quer, ele tem medo. Então, a gente deixa a criança na escola, né, no período de adaptação, ele vai brincar, mas ele está sempre olhando se a gente está ali, e ele volta para explorar o ambiente, até que tem uma hora que ele vai. Então, na vida é assim, a gente fica e o filho vai, né? Então, a mãe narcísica, assim, se você de fato não ficar, eu lhe destruo, né? E isso acontece nessa graduação, aí, nessa gradação extrema, e acontece também de forma mais sutil, mais simbólica, né? E aí existem várias nuances, né, dessa questão. Então, eu acho que, assim, é um tema absolutamente necessário e, assim, precisa, Até né, para quem ser está nos esclarecido. assistindo e está vendo, está vivendo esse tipo de situação, Isso. é possível viver com a mãe narcisista? Como é que... Assim, porque primeiro você tem que reconhecer que está vivendo esse tipo de relação. É né? possível É muito desde que você difícil. esteja firmemente empenhado no seu projeto de fuga, né? Assim, no seu projeto de libertação. E de autocuidado, assim, de encontrar brechas de... Assim, porque você precisa, assim, às vezes as crianças têm uma teia vincular, né? Que muitas vezes alguém se transforma um pouco nesse contraponto, que vai, digamos assim, salvar, que vai abrir uma brecha, né, nesse adoecimento, mas nem sempre tem. Assim, como vocês falaram, acredito que todo mundo tem esse ponto de essa sou eu, essa aqui é minha mãe, né? Não somos a mesma pessoa, não vamos fazer a mesma coisa. A relação só se constrói se você compartilhar alguma coisa. E aí eu acho que é isso, da mãe narcisista, você não tem esse espaço, né, de compartilhar o que doeu e a mãe de alguma forma acolher, mesmo que ali naquele momento ela não entenda muito, né, na minha questão de sexualidade. Porque as diferenças, elas vão existir. Sempre, só que aí, né? essa violência, assim, nesse sentido, vai até pro físico, né? Assim, eu acho que como você lida com isso é o que vai fazer diferença na sua vida. Porque às vezes a mãe que é narcisista, ela não vai querer mudar nunca. Ou ela não vai se tratar nunca. O problema é saber, identificar, a primeira coisa, acho que é identificar que você está vivendo uma relação com a mãe narcisista. Uhum. E a partir daí, você saber como você fazer esse distanciamento, né? Como fazer esse distanciamento e como ganhar recursos que lhe permitam sustentar a posse de si, a diferença e construir uma relação saudável, porque a relação saudável ela permite tensões, ela permite negociações críticas, mas é diferente de uma relação com violência, com ameaças, que aí é o ponto, né, de que algo não está saudável. E para isso a gente precisa, às vezes, de amigos, a gente pode precisar de terapia, a gente precisa de relações amorosas, onde eu encontre no olhar do outro exatamente essa validação e esse reconhecimento de que eu posso ser quem eu sou e que eu não estou causando danos Acolhimento, a ninguém, né? por ser diferente. Então, às vezes, a participação em coletivos, a participação em movimentos sociais, o papel da escola é muito importante, o papel de outros elementos da família, a importância de acesso a políticas públicas, né? de serviços psicológicos que deem sustentação. Campanhas como essa, onde a gente tem uma divulgação dessas temáticas, principalmente existem pontos onde isso fica mais evidente. Quando começa a questão da identidade de gênero, a orientação sexual, a escolha religiosa, a escolha profissional, né? Então, são os grandes pontos onde esses núcleos podem ser mais atacados, né? Aí, na escolha profissional, escolha religiosa, são os gatilhos, os gatilhos, porque são gatilhos nucleares de quem a gente é e que quando isso conflita com a diferença, é aquilo onde exatamente vai promover uma ruptura de um sujeito que pode se constituir na diferença. Então, às vezes, tem muita gente que adoece porque chega o período de Enem, ou chega um período de construção de identidade sexual, e nesses núcleos exatamente não pode ser quem é. Uhum. E que é diferente de estilos parentais rígidos, né? Quando a gente fala desse modelo narcísico, né? É uma gravidade, digamos, maior, porque há uma... É até bom fazer essa, para não confundir, né? É uma destrutividade simbólica, né? Se não é uma extensão de mim, então não quero mais, né? Então, aí, assim, existem muitos estilos, né, de família rígidas, que não aceitam
a diversidade de inúmeros contextos, conservadores, né? Que não é do que a gente está falando aqui. É até bom fazer mesmo essa diferença, né? Porque existem famílias que são conservadoras, Isso. que não aceitam algumas condutas, enfim, é uma questão. A mãe narcisista e o transtorno narcísico, ele não é muito além disso aí, né? Assim, as mães melancólicas, né? As mães que têm os seus bebês e ali inauguram imediatamente, né, um estado depressivo de fato, melancólico, né? Então é aquela mãe que vai ter um empobrecimento em se conectar, em se vincular. Então a gente também, né, fala de algo nesse sentido narcísico, em que ela não tem, é tão pouco o que tem dentro, que não tem o que investir fora, né? E aquele bebê muito cedo, ele vai experimentar um desamparo, né? Então, é um outro contexto também de vazio, né? Que as crianças se deparam, né? Aquela mãe com um olhar transparente, né? Que não se presentifica, né? Que se recolhe também muito para si. Então, assim, para a gente não caricaturar, né? A mãe narcísica como sempre essa mãe que, digamos, atua nesse campo da grandiosidade. Não, nem sempre, né? Ela também está ali reinvestida tanto em si, né? Porque a nossa economia psíquica, assim, a gente não tem toda a energia do mundo, né? Então, se está muito para fora, às vezes falta aqui, né? E o narcísico, ele de fato tem uma precariedade, né? Como a Alessandra falou lá no início, existe uma fragilidade tão grande que ele precisa reter. Então, às vezes, falta em dar, né? Então, assim, esse é o contexto que as crianças atravessam, né? Nossa, e causa um sofrimento, Sim. uma dor terrível, sem né? nome, né? E Inominável aí, mesmo. Mas a gente vai dar sequência a essa conversa. No próximo bloco tem mais música também, tem mais Luiz Nobel. A gente volta já já. Original Fortal. Queimamos a largada, como queimamos na cama. Só diga que me ama, ter liberdade é bom pra você, pra você, pra você, pra você. Você pode contar comigo, mesmo que não esteja bem e que não seja melhor. A vantagem é que eu jogo limpo, ou isso é o pior. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Você também tá bem. Estamos bem, lidamos com o pior. Damos nosso melhor. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Você também tá bem. Estamos bem, lidamos com o pior. Damos nosso melhor. Eu tô bem, você também tá bem. Lidamos com o pior. Damos nosso melhor. É isso, voltamos e estamos bem com a voz potente de Luísa Nobel. A Luísa é uma multiartista, fez teatro, estudou audiovisual, mas foi na música que você se encontrou. Aliás, você já disse uma vez até que a música te libertou. Conta essa história pra gente. Com certeza, sim. Eu sempre costumo falar que eu sofria bullying na escola,
tinham várias questões de me entender enquanto uma pessoa preta também, uma mulher negra. E eu acho que a partir de várias músicas, né, de entender a história diaspórica africana que acontece aqui no Brasil, fez eu me entender enquanto mulher, e foi através da música, como Zumbi, como Mama África, várias músicas que estão dentro de um projeto que eu tenho que se chama O Baile Preto, que também é bloco de carnaval. O nosso lema é diversão, ancestralidade e denúncia. Então, eu estou sempre me encontrando na música e, inclusive, os meus processos de pesquisa são bem assim, né? Acho que as músicas vão entrando, tudo que eu gosto de emitir enquanto ideia, enquanto música, enquanto letra, faz muito parte do que eu acredito. Então, essa construção de identidade junto com a música, a arte, os dois juntos. Assim, adoro várias linguagens. Eu acho que do audiovisual, vocês, né? A gente está aqui na TV, vocês podem conferir meus clipes, que eu também sou roteirista, então eu gosto muito desse processo de escrever histórias, né? E aí os clipes têm direção da Camila Almeida, um fotógrafo maravilhoso. Então vou sempre juntando a arte ali de várias maneiras, de várias linguagens. Eu gosto de misturar o audiovisual, a performance, a música, escrever, né? Como compositora também. Então eu tô compondo, eu já estou pensando no que vai ser o roteiro, assim, do clipe. Um artista completa aí, né? Agora, essa tua busca te fez também levar para outros palcos, inclusive fora aqui do Ceará, não é assim? Exatamente. Já fui para o Rio de Janeiro, Pernambuco, na Bahia, tive agora uma temporada em São Paulo. Um beijo para a galera, inclusive do Grajaú, que me recebeu super bem. São Paulo também é a capital, a gente fez show, inclusive com o Baile Preto, dentro de um evento de políticas públicas. Então, é muito legal entender a urgência que é o show, como ele também tem esse papel de educar, né, de trazer a reflexão. Então, estou sempre aliando a beleza, que é a voz, o entretenimento, mas também com questões sociais, que é o que eu gosto também de passar para as pessoas, que eu gosto de fazer. Está muito inserido nas tuas músicas, nas tuas composições. Sim, sim. Né? Recentemente, mês passado, lancei Andar Sem Medo da Dor, com Samuel, que é um compositor também. A gente está tendo uma repercussão muito boa dessa música, assim, tendo um crescimento nas plataformas digitais grande, que fala sobre a chacina do Curió, inclusive sobre as dores de várias mães, sobre a existência enquanto homem negro, enquanto mulher negra, né? A construção da nossa sensibilidade. Eu acho que o aconchego dessa sensibilidade, estarmos juntos fazendo essa música. Então, convido também a todo mundo conhecer Andar Sem Medo da Dor e ouvir tudo que está nas plataformas digitais, que a gente faz tudo com muito carinho, pensando muito no que a gente quer colocar no mundo. Então, a gente está aqui para se divertir e também passar muitas ideias. E vale muito a pena acompanhar, viu? Porque a voz deliciosa, não é isso? Maravilhosa. Também estou com um show tributo, que é o Nobel de Mel, que é uma viagem na música brasileira, que eu apresento aqui na Noite de Fortaleza. E a gente vai ter um especial Tim Maia e Gal Costa. Quem quiser acompanhar a agenda para conhecer mais esse projeto também. Inclusive, foi a música que eu abri, que a gente conversou juntas aqui, que foi Baby. Então, eu estou sempre também resgatando alguns outros artistas que fazem parte da minha história, como Tim Maia e Gal Costa, essa voz feminina e esse homem negro que trouxe tanta diversão, tanta swing para nossa música brasileira. E o teatro, o audiovisual, você traz tudo para dentro da sua música também, né? Através dos clipes. Sim, através dos clipes. Recentemente, vou entrar em cartaz no cinema com o filme A Filha do Palhaço. Foi o primeiro longa que eu participei, assim. E com as minhas composições no filme. A Filha do Palhaço é do Pedro Diógenes. E aí vai entrar agora nos cinemas, convido a todo mundo a conferir, aí ver o cinema nacional, né? E o cinema cearense, que a gente está arrasando muito no nosso cinema, assim. Cada filme conta mais um pouco da nossa história para o mundo, para o Brasil, assim. Isso é muito legal. E tá com composição, que inclusive eu vou fazer aqui, tá? No spoiler do final do programa. A gente no finalzinho já vai pegar esse spoiler aqui da Luísa. Mas assim, mesmo a capela, não teria assim, mais alguma música sua que a gente pudesse, da sua autoria, que a gente pudesse ver? Hoje, já que a gente está falando de Baile Preto, vou cantar Suspeita. Na televisão, a verdade não importa. É preto favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É preto favelado, e então
Enquanto você compra uma calça da John John furada de R$300, eu faço meu trampo para pagar a conta de água, luz e gás. O meu direito de ir e vir ficou prejudicado há muitos anos atrás. Essa praga se estendeu e tem lugar que hoje é meu e que eu não ando mais. Suspeita, suspeita, suspeita. É pirangueiro que chama. É pirangueiro, é maconheiro, é o filho de preto que te faz atravessar a rua. É o filho da empregada, é o pedinte na estrada, são os filhos que você não quis criar. É a mulher jogada na porta de casa em que um dia ela chamou de lar. Suspeita, suspeita, suspeita. O meu filho eu vou criar para que ele possa entrar onde quiser e não ser mais um. O meu filho eu vou criar para que ele possa entrar onde quiser e não ser mais um. Suspeito, 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 suspeito. Opa! Maravilha, que denúncia importante, né? Essa canção escrevi após passar por uma situação, né, ser seguida dentro de uma loja. Enfim, são várias vivências, vou falando aí desde política ao amor que a gente vive aqui na cidade. E como é importante a arte, né? É lindo ouvindo a Luísa, porque assim, essa música dela é de um empoderamento fantástico, porque assim, aquelas idealizações que constroem um modelo do que alguém pode ser para ser considerado cidadão do bem e adequado, né? Que é geralmente uma pessoa branca, uma pessoa cis, uma pessoa hétero, né? Uma pessoa que é considerada aquele pode ser amado, aquele vai ser vivo e aquele pode ser amado e aquele vai ser protegido. E tudo aquilo que fica fora vai cair exatamente nesse bolsão do furo narcísico, que vão ser os marginalizados, os amados. Então, quando ela traz essa potência musical e a arte ela tem uma dimensão valiosíssima nesse lugar dessa apropriação do sujeito. A gente precisa construir referências onde permita a gente se apropriar da nossa história. E a gente tem uma coisa muito terrível aqui no Brasil, todo mundo quer ter passaporte de imigrante, europeu, e a gente não se apropria das nossas raízes dos povos originários, das nossas raízes afrodescendentes. Então, você tomar posse da sua história, você saber de onde você vem, você construir uma relação de respeito por quem você é, como a música dela, lidar com o pior de si, usando o melhor que você tem. Esse é o lugar, porque a saída narcísica, ela passa por um processo de desalienação, passa por um processo de conhecimento. É preciso pensar, é preciso ler, é preciso estudar, tomar posse da sua própria história, porque muitas vezes o efeito dessa mãe, né, com essas dificuldades narcísicas, é que o filho se acha sempre insuficiente, não vê coisas boas em si, nada lhe agrada, não acha que é capaz de nada, e as questões narcísicas, elas eclodem exatamente onde? Nas nossas relações interpessoais. Então, as relações interpessoais é onde a gente verifica a incidência desses efeitos terríveis narcísicos. Então, eu nem consigo amar a mim, nem eu consigo amar ao outro, eu não acredito quando o outro diz que me ama, eu estou sempre pedindo provas, eu estou sempre estragando as coisas, eu estou sempre me auto-boicotando, eu estou boicotando tudo, nada é bom o suficiente, porque nada nunca vai ser bom o suficiente se só puder ser perfeito. Por isso que é importante a gente desconstruir todos esses preconceitos, né? Até é uma questão de saúde pública, né? Sim. De saúde pública, de políticas públicas, né? E é bom estar trazendo a arte para discutir sobre isso. Eu acho que, inclusive, me encontrar, né, desvincular a minha identidade com a minha mãe foi muito na arte, mas a gente também se encontra no lugar. Ela gosta muito de balé e tudo mais, eu fui para a música. Mas ainda assim, era uma resistência dela isso, né? Então, eu acho que a música que eu conheci, que me educou, fez eu construir essa minha identidade que eu sou hoje. E por isso essa diferença, por isso que é tão bom a gente construir os nossos próprios gostos, né? Que você falou, encontrar assim, esse processo, para que a gente não seja massacrado não só por esse processo de narcísico materno, né? Mas a sociedade em geral, para que a gente possa se colocar. E é muito bom poder rodar com esse trabalho pela primeira vez fora, né? E ver como é que foi essa repercussão, que foi muito bacana.
Ô, Luísa, E e é uma delícia ter você aqui, um prazer Muito muito obrigada. grande. Espero que você venha mais vezes aqui para vem, sempre que me chamar, eu estarei aqui. Ah, então vai ser sempre. Mais sucesso ainda. Parabéns, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada. E a gente está aqui sempre na sua torcida, viu? Mas eu gostaria que vocês, para a gente encerrar, desse um recadinho para quem está nos assistindo e possa estar passando por esses problemas. Pode ser? Eu acho, primeiro, né, assim, o sofrimento, né, psíquico ainda é muito pouco entendido e, né, assim, acho que espaços como esse são fundamentais, né? E assim, é sempre bom lembrar, né, assim, pessoas feridas ferem outras pessoas, né? Então a gente é muito induzido muitas vezes a empatizar, né, com a dor de quem demonstra fragilidade. E muitas vezes não reconhece que um perfil mais difícil, mais ferino, mais espinhoso, mais hostil, mais agressivo, também há sofrimento, né? Então, acho que sempre, né, assim, toda dor merece ser cuidada e merece ser ouvida, né? Então, hoje, assim, não é só o espaço da psicoterapia, né? Acho que a Alessandra falou muito bem, né? Existem grupos, hoje essas informações são muito mais democratizadas, projetos inúmeros, né, nas universidades. E, assim, não se envergonhar nunca, né? Não se constranger nunca de, assim, compartilhar isso com alguém, porque às vezes aquele alguém que na sua intuição você compartilha tem algo para te dizer, tem um caminho, né, para te induzir, tem algum espaço para te indicar e te ajudar, enfim, de alguma forma, né? Então, acho que, assim, lembrar sempre disso, pessoas feridas ferem outras pessoas e sofrem também. Lógico que quem está, né, em carne viva, sofrendo essa condição mais íntima e próxima de alguém com esses traços, né, assim, óbvio, a gente não pode exigir que a pessoa tenha esse olhar para fora, mas ali também há conflito e que, né, assim, são possíveis, né, de serem melhor conduzidos. Primeiro agradecer a parceria, né, Inteligente, Sensível, Germana, Lana, o prazer, o presente de estar aqui ouvindo Luísa Nobel. Muito feliz de ouvir vocês, sabe, gente? Fiquei muito rica emocionalmente, assim, muito... Espero que a galera de casa também, com certeza, vai ter uma outra visão quando estiver numa situação afetiva qualquer com pessoas narcisistas, inclusive entender esses traços de violência também. Isso é muito importante que você coloque. Então, assim, para os filhos, vocês não são responsáveis em salvar seus pais nem suas mães. Eles têm dores que precisam ser curadas e cuidadas, e geralmente por profissionais, e que não serão vocês, mesmo que vocês sejam profissionais da área de saúde mental, né? Então, entender que essas estruturas narcísicas, elas se constroem como defesa da dor, do medo, da violência, das perdas que a gente viveu, e porque lidar com isso, né, é muito difícil. A gente precisa de alguém que maneje a arte da técnica, mas também da delicadeza, dos cuidados, do acolhimento, da capacidade de escuta, porque tem alguém ali muito protegido e muito duro e com a blindagem emocional, exatamente para se proteger de sentir aquilo que é muito assustador e doloroso, né? Então, a gente também precisa de ampliação das políticas públicas. A gente mostra como é impossível, como é importante e necessário ter espaços de arte, porque a arte ajuda a gente a pensar sobre as coisas difíceis, ajuda a gente a transformar e a ressignificar experiências de vida dolorosas, ajuda a gente a se apropriar da nossa história. Então, participem de projetos de arte, de movimentos sociais, procurem achar suas próprias referências, compreender a sua própria história. Os pais não sabem tudo, ninguém tem toda a verdade sobre tudo, né? Fique atento se o seu filho diz que você não escuta, que você não compreende, que você não permite que ele pense diferente de você, que você quer ter sempre razão sobre tudo, que você não permite que o outro siga um caminho diferente, porque você acha que só você sabe, só você tem a razão, e qualquer diferença você ataca, você desqualifica, você mobiliza profundo sofrimento.
é difícil, mas abrir uma janelinha para começar a perceber o outro, mesmo que isso provoque dor na gente, é o maior gesto de amor. Se a gente ama mesmo o outro, a gente tem que usar todas as nossas forças para identificar o que é importante para o outro, o que é importante para o caminho de crescimento de outro e ajudar o outro a crescer, mesmo que isso signifique desapontar, decepcionar e ser diferente das nossas idealizações. É isso. Olha, muito, muito obrigada por trazerem luz a este assunto que é tão importante. Muito obrigada pela participação de vocês. E é isso, gente. Estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Obrigada por sua audiência. E é importante lembrar que os quadros em exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Sálmia. Vocês podem conhecer melhor o trabalho das artistas acessando as redes sociais. E se você perdeu parte da nossa conversa de hoje, não tem problema, basta acessar Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Eu te vejo na próxima semana, um super beijo e ficamos com Luísa Nobel. Dizer que foi melhor assim, não seja tão ruim. Se foi melhor pra você, eu não quero saber. Não tenha pena de mim, eu fico bem melhor aqui, onde não podemos discutir e você me convencer. Ver você fazendo fumaça 3 da manhã na sala, mostrando que gosta de ouvir, pedindo pra ficar e eu tendo que essa é minha última parada, o lugar onde eu quero chegar, roleta russa na estrada e o caos nos alcançar. Quer andar só? Ande. Quer ficar só? Fique com essa escolha falida e não me critique. Ficar longe de você é bem melhor pra mim. Um ano inteiro sem te ver é a certeza do fim. Não tenha pena de mim, eu fico bem melhor aqui, onde não podemos discutir e você me convencer. São mais de 365 dias sem te ver. Homens e mulheres me amaram mais e melhor que você. São mais de 365 dias sem te ver. Homens e mulheres me amaram mais e melhor que você. Calil na produção. Eu não vejo você flor.